Fala pessoal, tudo bem? Sou o Santana, para quem não me conhece, estamos com o Albarello e hoje um momento especial para nós da segurança pública, no rastro do crime chegando, né, Albarello? Chegando para ficar. Chegando para ficar. É isso aí. Queremos que se fortaleça e fique, né? Não, e vai ficar, Albarello, vai ficar porque a proposta desse trabalho é levar para todos algo que não seja mascarado. A gente vai levar algo que seja de fato a verdade, sem corte, sem mimimi. E se preparem, porque coisas boas virão como a pureza da água. Ninguém vai poder turvar ela. Se deixar parado, vai baixar e as coisas boas fluirão no momento certo. E para começar o nosso primeiro podcast no rastro do crime, um herói de verdade. Não é o Batman, não é o Superman, mas é o Sargento Costa, né? Nosso bravo guerreiro aí, né? Que batalhou muito no 11 Batalhão, uma unidade de história aí na gloriosa Brigada Militar, né? E por decisões, né, o sargento hoje está lotado no 35 BPM, né? Isso faz parte da nossa carreira, né? Migrar entre batalhões, né? E então trouxemos o Sargento Costa, que tem uma bela história, né? O Sargento Costa em linha de frente, né? O intuito do nosso programa é mostrar a galhardia, né? A força daquele combatente da brigada que está ali diuturnamente defendendo a sociedade, né? Os verdadeiros heróis, aqueles que sim estão na ponta da lança, fazendo acontecer, aquele que passa lá na frente da sua rua, né? Aquele que entra lá naquela viela, corre atrás daquele marginal que acoa a sociedade, que acoa aquele morador, que leva medo, né? Através da sua prática delituosa. Então o Sargento Costa tem uma história muito bonita para nos contar aí, né? De um combate que ficou aí para a história da Brigada Militar, ocorrido na Vila Jardim e tendo por término, né, em frente ao Hospital Cristo Redentor. Então gostaria que o Sargento Costa fizesse uma breve apresentação aí sobre o seu histórico funcional e começasse a trazer para nós, para o nosso ouvinte, né, para o nosso amigo, né, porque a nossa ideia é entrar no lar, como o sargento disse, trazer transparência das ações, contar a história dos verdadeiros heróis. Então, sargento, lhe passo a palavra, né, nos conta aí como ocorreu os fatos naquele dia, né, porque muitas vezes o que acontece com nós, né, o Sargento Santana, né, aproveitando assim, né, esse início de fala, é que muitas vezes há um sensacionalismo na hora que acontece ali o fato, né? As pessoas não sabem como se desenvolveu e quem realmente sabe como o fato aconteceu é o policial, é aquela guarnição, né, que atuou, aquela guarnição que se deparou, aquela guarnição que confrontou e tomou a decisão de tiro. Esse sim pode falar da ocorrência, né? Muitas vezes é tipo o nosso podcast, né? Ele vai dar a oportunidade, o sargento, do senhor poder contar detalhes que a sociedade não sabe, que as pessoas não sabem, que alguns até pré-julgaram. O senhor entende? Então, esse é o nosso objetivo, mostrar realmente a verdadeira história, dando um espaço para o linha de frente contar a sua história, que enalteceu a sua carreira, enalteceu a instituição Brigada Militar e enalteceu o Estado, porque a polícia, ela é um braço direito do Estado e ela representa a sociedade. Nós somos os defensores da sociedade. Então, sargento, com a palavra, eu peço que o senhor narre os fatos ali ocorridos, inicie pela sua apresentação e vamos lá, vamos tocar esse podcast aí e vamos deixar o pessoal por dentro do que aconteceu naquele dia em frente ao Cristo Redentor. Isso aí, se eu não me engano, foi lá pelo dia 26 de abril aí, né, de 2016. 22 de abril de 2016. Isso aí mesmo. Então, sargento, tenha a bondade, use a sua palavra aí e nos conte essa história bela, uma bela história aí de uma bela batalha contra o crime organizado.
dentro da capital gaúcha. Ó, Varela, antes do Costa entrar para falar um pouco da vida dele, eu quero só fazer um adendo aí que tu falaste. O sensacionalismo, quem cria é essa imprensa, uma vendida podre, porque eles não gostam de transmitir aquela ação da polícia que deu certo. O que eles querem vender é a ação da polícia que deu errado. Isso, né? Vender a desgraça, né? Eles vender a desgraça. O intuito aqui desse nosso podcast é desmistificar, né, Sargento? Desmistificar, isso aí, exatamente. A gente não quer mostrar cérebro espalhado pelo chão, a gente não quer mostrar corpo sem cabeça, a gente quer mostrar o que acontece com a polícia lá dentro da viatura, o que acontece dentro da casa do policial, como é que ele se sente, porque nem a maneira que a imprensa vende, eles deixam a entender que o policial ele dormiu uma noite tranquila de sono, acordou de manhã, tomou um café com a família, aí foi lá, se despediu da esposa e falou: hoje eu vou fazer uma merda, hoje eu vou matar uns 2, hoje eu vou dar tapa na cara. Não é isso, né? É uma pessoa de sentimento, né? É isso aí. Uma pessoa de sentimento, mas a mídia quer vender isso. Ela quer vender que ele é uma máquina, né? Sensacionalismo que a mídia quer vender. E a prova que não é assim, mídia, que nós temos aqui um herói de carne e osso, não é o Batman, não é o Superman, é o Sargento Costa. Igual a ele, nós temos milhares de policiais de todas as instituições, seja ela militar, seja civil, seja guarda municipal, seja bombeiro, salva-vidas, guarda-vidas. O nosso pessoal da SUSEP, que tem um trabalho muito importante, isso, né? Que é dentro do sistema prisional também, né? Hoje, polícia penal, né? Mas a imprensa não quer. A imprensa não quer saber disso aí. E, graças a Deus, em mais uma das ações que acontecem no nosso dia a dia, a do Sargento Costa e a sua equipe, naquele dia, eles lograram êxito e a imprensa teve que engoli-los. Bom, pessoal, a minha história começa no ano de 2009, né? Eu passei na Brigada Militar, fiz todos os testes. Em 2009 eu ingressei na ITPM de Montenegro. ITPM de Montenegro, onde me formei em 2010 e já fui destinado ao 11 BPM. Já era destino meu, já desde quando eu pisei na academia e para o 11 BPM. Só que naquela época foi uma turma grande, gigante, de 3.800 que chamava. Eu acabei fazendo o curso em Montenegro, mas já destinado ao 11 BPM. Onde cheguei, como todo recruta, uma ação bastante cacau, né? Aquelas ruas principais ali da área do 11 era bastante policiamento a pé. Bastante policiamento a pé. Daí tu fica pensando o porquê disso. Cara, tudo tem uma justificativa. Tudo é para tu te aprender no futuro valorizar onde tu está. Então, sempre levei isso. Cada aprendizado, cada lugar que eu estive, eu sempre procurei aprender. Não precisava estar de boina preta ou de cobertura branca. Cada lugar que eu tinha que estar, eu tinha que fazer o meu melhor. Esse sempre foi um objetivo meu. Então, num período X, trabalhei bastante a pé, comecei a trabalhar também depois nas guarnições e cheguei, dia 1º de janeiro de 2011, a patamo do 11 BPM, que era, como é que é, a galinha dos ovos de ouro, né? Todo mundo queria estar na sonho de qualquer policial, o sonho de todo recruta era estar na patamo do 11 BPM. Usar uma boina preta, colete preto. Foi a primeira rádio patrulha, foi no 11 BPM, então era uma... Pra aquela gurizada que tava chegando ali com sangue no olho, né, era patamo. Todo mundo queria patamo, era um sonho. E por questões profissionais, eu, graças a Deus, consegui chegar. Dia 13 de janeiro de 2011 foi o meu começo. E por incrível que pareça, no segundo dia já tiroteio pegando. Já tirou. Batismo de fogo. Não poderia ser diferente, né? Já com batismo de fogo. Então, assim, muitos profissionais me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Então, eu não posso jamais dizer que, eu cheguei sozinho, não. Eu aprendi muita coisa certa e muita coisa errada. O que é certo eu segui, o que é errado eu analisei e disse, não, isso eu não quero pra mim. Então, até chegar ao ponto do que foi, tipo assim, uma cereja do bolo. Todo o trabalho que a gente tinha feito antes,
naquilo ali, desde 2011 até abril de 2016, que foi dia 22 o fato da ocorrência do Hospital Cristo Redentor. Tudo que a gente fez ali, cara, a gente fez muito pela sociedade. Muito mesmo. Mas nada que não seja o nosso trabalho. Eu sempre levei aquilo como nosso trabalho. Então nós fizemos muito pela sociedade. A gente fez muita coisa boa, entendeu? Só que ali, naquele momento, naquele dia 22 de abril de 2016, foi a cereja do bolo, entendeu? Foi aquela ocorrência diferenciada que todo policial sangue no olho quer. Sim. E aconteceu. Então nós vivíamos assim um momento complicado, um momento de guerra entre facções. Não vou falar nome de facções para não dar moral para esses vagabundos aí. Eu acho que não temos que dar moral, né? O vagabundo não merece moral, não né? merece. A moral aqui é só do polícia. Exatamente. Quem tem que ter moral é o polícia. Esse é herói, né? Tá ruim pra malandro. Tá ruim. Ficou ruim pra malandro, né? Então existia uma guerra, né? Uma guerra de tráfico, uma guerra de poder, uma guerra de vaidades. Vaidades que a gente tem muito ainda. E começaram duas facções a se degladiarem. Então tinha muita disputa de poder. Como que era a disputa do poder? Homicídios. Então, de um lado matavam uns, do outro lado matavam outros e começou a se acirrar aquilo. Que se eu não me engano, começou no início do ano de 2016 e foi se estendendo. Só que nos chegou um ponto, cara, que eles não estavam respeitando nem a polícia. Então o que acontece? 2 semanas antes dessa ocorrência nossa, já tinham efetuado disparos contra uma guarnição do POI, na época do POI do 11. E tinham furado o radiador, quase atingiram os colegas. Então estava criando aquela audácia deles de não respeitarem mais a polícia. Sim. Então o que acontece? No momento que tu começa do nada a atirar em uma viatura, senão tu não respeita mais o Estado. Sim. Entendeu? Então o que começou... Tudo que aconteceu foi lapidando já para que no dia chegasse e desse tudo certo. Porque eu já sabia que se um dia nós encontrássemos com esses indivíduos eles não iam se entregar. Eles iam efetuar disparos contra nós. É tipo, a gente fala, né, dentro da viatura, eles não vão aceitar. Eles né? não vão aceitar. Eles não vão aceitar. Que nós temos algumas gírias, né? Eles não vão aceitar. Costa, quando tu fala assim que tu já sabia que eles não iam se entregar, era um grupo específico que estava agindo ou era assim o sistema deles que eles estavam se criando para isso, que eles não iam aceitar, ou era um grupo específico que nem esse? Eu lembro dessa época e até hoje são uns tipinhos aí que montam um grupo e saem matando. Seria mais ou menos isso. Tu está falando especificamente do grupo. Esse grupo que vocês estavam, digamos assim, gato e rato. Isso, exatamente. Era isso. Exatamente. E até, né, Costa, acho que cabe a gente ressaltar que essa época, né, eu acompanhei muito na mídia, né, na nossa própria troca de informação de polícia, foi uma época assim que estava bem complicada essa região, né? Sim. Porque a audácia deles era tão grande que eles mudaram a prática. Antes simplesmente pegavam um armamento, né? Ia lá no desafeto, né? No rival, efetuava os disparos, né? Causava todo aquele pânico naquela comunidade oriunda, da onde é oriundo aquela suposta vítima, né? Vamos falar suposta vítima, porque a gente sabe que não é vítima, né? Sim. E eles partiram com uma moda diferenciada, que era o esquartejamento, né? Sim. O que impressionou, as pessoas estavam assustadas, porque eu me lembro de fatos de grupos assemelhados a esses, né? Que largaram cabeça lá na Vila Safira, por exemplo, né? Corpo, muitas vezes nem acharam, mas era só a cabeça, né? Uma parte do corpo, né? E como que vocês, né, dentro do batalhão, foram lidando com essa situação? Ela começou, né, embora vocês esperassem que esse confronto ele ia ser iminente pela própria prática que eles já vinham desenvolvendo, né? Mas eles criou um clima tenso também dentro do batalhão, né? Sim, entre todos os colegas, né? Sim, na verdade, o que acontecia? A gente sabia que se um dia se deparasse com eles estariam em melhores condições de armamento do que nós. Porque era todo o homicídio que acontecia era cápsulas de fuzil, nós não trabalhávamos com fuzil. Na época não tinha, né? Quando achavam um FO, né? Na verdade, em 2016 foi um ano assim muito conturbado, eu acho, para a segurança pública no geral, porque vamos falar de instituição, a Brigada Militar, eu acho que no estado como um todo,
Canoas ali, por exemplo, nós chegamos em 2016 a ter só uma viatura rodando durante 2, 3 dias ali, porque não tinha viatura, o estado estava precário. Eu acredito que a tua unidade, todas as unidades do Rio Grande do Sul passavam pelo mesmo trabalho. E só não era pior graças ao empenho do próprio aplicador ali, que realmente ele entendia que precisava colocar a viatura em QAP, colocar a viatura na rua. Para ele levar segurança, né? Levar segurança, né? Coisa que era para o Estado fazer, mas a gente, naquele momento, a gente está representando o Estado e, ao mesmo tempo, a gente está preocupado com a segurança do familiar como um todo. Que eu digo, quando eu penso que eu quero o melhor para o meu filho, eu estou pedindo o melhor para o filho de todo mundo, porque se meu filho não vai ter essas regalias sozinho, essa segurança, que é o futuro dele, um futuro melhor, mais seguro, né? Todo mundo vai usufruir disso. E eu tenho certeza que eu acho que quando tu falou que o crime naquela época realmente estava melhor aparelhado, era porque o Estado em si não estava investindo. O Estado nunca cuidou da segurança pública como deveria ser, como até hoje não cuida. A segurança pública fica em segundo e terceiro plano, a não ser quando eles querem usar como palanque político, dizer que é o mesmo discurso de sempre. Ou um coeficiente político, né? Isso aí. Então, graças à manobra profissional dos agentes e graças a Deus que vocês estavam já precavidos, prevendo o que o pior ia acontecer, eu acho que as perdas ali foram muito pequenas, né, Costa? Uma que a gente não teve inocente gravemente, não teve inocente ferido nessa ação, então foi tudo saldo positivo. E o mais importante nisso tudo, que eu também dei uma estudada, mas eu já sabia, que realmente foi o divisor de águas. A partir dali, o investimento, principalmente em armamento, foi melhorado. A gente viu até, né, Costa, que a princípio houve até grupos de comerciantes aí que criaram, né, um sistema, né, não vou usar nome, não vou usar, eu sei o nome, né, mas não vou usar, mas começou também a ajudar a aparelhar os órgãos de segurança, né? E isso, eu acredito muito que o que chamou a atenção desse empresariado, né, dessas pessoas simpatizantes das instituições policiais, foi essa ocorrência de vocês, né? Na verdade, as pessoas, elas entenderam o momento que a gente estava vivendo, né? E que precisavam, de certa forma, nos dar apoio. E aquilo ali foi uma deixa, assim, foi o que ocorreu ali, que foi esse divisor de águas, que foi essa mudança de pensamento, mudança da sociedade referente a nós, né? Porque a sociedade, o que acontece? A sociedade, ela tá vendo toda hora o bandido sendo preso e sendo solto, sendo preso e sendo solto, sendo preso e sendo solto. Não é que eu vou dizer que a sociedade queria ver sangue, queria ver morte, mas aquilo ali foi uma resposta à altura, porque eles não estavam simplesmente terminando com certa parte da sociedade, matando, executando, cortando cabeça, jogando cabeças na área rival, simplesmente para demonstração de poder. Eles estavam querendo que alguma coisa acontecesse, entendeu? Para mostrar, cara, o vagabundo tá fazendo o que tá fazendo e a brigada não tá dando uma resposta. Sim. Entendeu? O Estado, né? Vamos usar o Estado, né? O Estado não tá dando uma resposta e a nossa ocorrência, eu não vou dizer, mas foi a chegar de encontro a essa situação que a sociedade queria. Ela não queria ver a morte, mas ela queria ver o quê? A resposta do Estado. Sim. A altura, né? O momento que alguém tenta te matar, ela vai ter que tomar a mesma medida. Sim. Entendeu? Eu não posso simplesmente tomar tiro, ver 2 colegas meus baleados e eu chegar lá na frente do hospital e querer render eles pra dizer assim, se entrega porque eu vou te prender. Cara, eu já tava com 2 a menos, né? Sim. Que se ergueram na moral, na vontade, na vocação e foram pra cima junto comigo, entendeu? Mas conta pra nós aí, conta pro pessoal como é que iniciou, como é que foi esse dia aí? O início da ocorrência, né? Como é que foi? Na verdade, estávamos em patrulhamento pela Vila Jardim e a gente já tinha conhecimento do tal de bonde da morte, que era esses caras que estavam tocando terror em Porto Alegre. Tá. E assim, sargento, eu até fiquei curioso com isso, né? Como é que ele foi, o porquê que ele foi denominado bonde da morte? Porque eles saíam para matar.
Entendeu? Depois a gente descobriu, a gente já tinha esse apelidado esses indivíduos de bonde da morte, até por escutas de áudios dos próprios vagabundos que se denominavam bonde da morte, porque reuniam vagabundos armados, carros roubados, saíam para matar rivais. E se intitularam o bonde da morte. Se intitulavam, quando matavam, davam risadas, faziam provocações com os grupos rivais nas redes sociais. Filmavam. Transmissão Então, o que eles tinham como missão? Matar os adversários, matar os rivais. Entendeu? Então eles criavam veículos roubados, sempre veículos roubados. Trocavam as placas, clonavam os veículos, juntavam indivíduos de todas as áreas que eram pertencentes àquela facção, pegavam um na Bom Jesus, um na Mário Quintana, outro em outro lugar, se juntavam naquele veículo e saíam para fazer os crimes. Então chegou a ter uma época que foi o ponto alto da guerra, que 8 veículos com aproximadamente 30 vagabundos, totalmente armados em comboios. Em comboio, foi visto na Vila Jardim, inclusive com filmagens de moradores dando tiros e fazendo demonstração de força. Então era uma coisa que estava saindo fora da normalidade. Né? Tava demais, como é que se diz, o desrespeito às instituições policiais militares, a audácia dele estava demais, entendeu? E tinha que ter uma resposta. Sim. E para a sociedade, a ocorrência do Hospital Cristo Redentor foi aquela resposta. Sim. Iniciando um pouco agora a história, como se começou, tá? A gente até sabe que até no se organizar ali a guarnição para sair pro batalhão, vocês saíram até com um carro praticamente incompatível, né, com a capacidade a qual, né, ele comportaria, que seriam 4 policiais, né, de uma guarnição reforçada, né, que ainda leva um armamento, né, e algum outro material a mais necessário para o desenvolvimento do trabalho e as ações policiais durante aquela jornada de trabalho, né. Na verdade, a gente tinha uma viatura que era titular nossa, que era uma caminhoneta SUV dessas aí, né? E naquele dia, por problemas hidráulicos, a gente acabou ficando sem a viatura. A gente teve que ir no quartel pegar uma viatura reserva, que era uma viatura mais precária, de menos espaço interior. E fomos sair pro patrulhamento com aquela viatura mesmo. Era a que a gente tinha, vamos pegar ela e vamos embora. Saímos, fizemos as nossas rotinas normais de sempre. Patrulhamento, chegou era próximo das 17 horas e 20 minutos. Vamos dar uma patrulhada na Vila Jardim. E era uma véspera no dia anterior foi dia 21, dia de Tiradentes, se eu não me engano, e dia 22 era uma sexta-feira. Então foi foi consequente o dia de um feriado. Então, eu não sei se passou na cabeça deles, se a gente não trabalhava assim, fazia feriadão, não sei o que passou na cabeça deles. Só sei que eles foram 5 e pouca da tarde, eles foram fazer o patrulhamento do bonde da morte na Vila Jardim procurando algum alvo. Quantos carros eles estavam? Eles estavam em 2. 2 carros. E o que me chamou a atenção foi que quando estava dirigindo a viatura, eu parei num cruzamento e cruzou aqueles 2 veículos. Bom, até me arrepio assim de pensar no momento, né? Se arrepio. Estourou a adrenalina. A adrenalina foi e eu vi que o que é normal? A viatura parou, as pessoas que vão passar, elas vão olhar para a viatura. Sim. E eles não, eles simplesmente, normal, entre aspas, né, congelaram. A viatura passou e eles aqui, pianinho. E eu olhei para os meus colegas e disse, é o bonde da morte. E aí os colegas ficaram meio assim, e eu, vou botar atrás. E vou dizer bem sério, falei bem as palavras. Eu vou colocar atrás deles e vai dar merda, se prepare. Falei bem assim, nessas palavras. Vai dar merda. Vai dar merda. Literalmente, no rastro do crime. Exatamente. Estavam no rastro, colado no crime. Aquelas pessoas que estavam na iminência de cometer um crime. E como o brigadiano, quando ele tem uma vocação, ele é meio louco, né? Porque não pode ser muito normal, né? Porque se tu é meio normal, tu desiste, né? Tu não vai atrás. Tu pensa assim, esses caras estão armados até os dentes, eu não vou atrás desse carro, né, cara? Sim. Nós íamos. Porque era a nossa vocação, era a nossa adrenalina, entendeu? A nossa adrenalina diária tinha que prender vagabundo. E outra, né, Costa? Para as pessoas entenderem, né? O que é o tino policial, né? Sim. Né? Aquele o cristalizou, olhou para frente, né? Só correu o canto do olho. Deve ter ocorrido até um comentário entre eles, né? Vamos supor ali. Com certeza. Ó os homens, né? Que é a palavra usada. Ó os homens, sujou, né? E o seguinte, o que acontece nesse cenário ali, né? Despertou em vocês
né? Aquela fundada suspeita que realmente aquele grupo, aquelas pessoas estavam ali pela aquela atitude deles, né? Eles estavam na iminência de cometer ou de já ter cometido um crime, né? Bandido tem cara. Bandido tem cara. Ele tem cara. Não vem me dizer que bandido não tem cara. Bandido tem cara. Tu olha pra cara do cara, quem é policial... Tu é bandido. Tu é bandido. É bandido. E tu vai puxar a ficha, é bandido. É bandido, né? Tu olha. Tanto é que as abordagens que tu faz do dia a dia aí, tu não vai abordar uma pessoa de bem, uma pessoa... Tu não vai abordar aquela pessoa simplesmente pelo fato de abordar. Tu vai abordar uma pessoa que te levantou uma suspeita. É verdade. Entendeu? Então tu costuma a ter esse tino, tu costuma a abordar as pessoas pela cara. Daí vem dizer, mas isso é preconceito. Não, não é preconceito. Não. É porque bandido tem cara. E tu não erra. Exatamente. E o polícia não erra, né? O polícia não erra. Não erra. É muito difícil o polícia errar. É trabalhador, né? Exatamente. Não, geralmente 99% é vagabundo, né? É vagabundo. E quando é trabalhador, ele agradece pela abordagem. Muito obrigado. E o próprio obrigado ainda cumprimenta. Eu sou uma pessoa que, se é trabalhador, eu mesmo chego, cumprimento e digo, muito obrigado pela abordagem, porque é uma parte do nosso trabalho tu também ser educado com as pessoas que são trabalhadoras. Sim. Então tu não vai 100% abordar vagabundo uma hora, tu vai abordar uma pessoa por algum motivo, né? E tu vai saber que aquela pessoa é trabalhadora. Sim. Então... Ela tem idoneidade, né? Só que ela também tem que entender que é o nosso trabalho. Sim, faz parte do trabalho policial abordar. Não é nada ilegal. Sabe? É simplesmente respeitar e obedecer a ordem emanada ali daquela autoridade, né? Exato. Mão na cabeça, né? Vai pra parede, ou mão na cabeça, mão no capô, abre a perna, né? Revista, identificou, cidadão, segue seu destino, né? Sim. Tudo de bom pro senhor, né? Que é a prática, é o que nós usamos. Só que ninguém vê. Todos querem dizer que o policial é truculento em todas as abordagens, né? E não é o que aconteceu. Quem fala que é truculento é porque deve alguma coisa. E aí, verdade. E aí é o seguinte, voltando naquela situação... Não vai dar merda. Vai dar merda. Coloquei a viatura atrás, né? E já avisei o pessoal, fique esperto que alguma coisa vai acontecer. Neste momento, um dos colegas, eu já vi que os veículos começaram a dar uma aumentada, uma acelerada, dar um aperto no passo, que a gente fala. Já na iminência de iniciar um acompanhamento. E eu já grudei junto, né? E eu disse, vambora, quero e também vamos. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o sargento que estava de comandante da guarnição pediu a placa de um dos veículos. Só que, infelizmente, até hoje ainda pendura essa função dos rádios, né? Sim. Eles ainda conseguem entrar na nossa frequência. Provavelmente, quando escutaram que o veículo estava sendo consultado, eu já com os olhos que não conseguia nem piscar, né? Sim. Porque a gente fica com a adrenalina. A tua função era de motorista. Então eu tinha a preocupação de ser motorista, de não me aproximar tanto, mas... para manter uma segurança da guarnição. Porque eu vou ser bem sincero para vocês, se eles tivessem atirado pelos vidros, nós estávamos todos mortos. A sorte nossa, e não é nem, eu não digo sorte, mas tipo a competência nossa, foi eu ter visto o indivíduo se ajoelhar e colocar uma arma para fora. Que nesse instante de seguro, meio aquele filme Matrix, né? Uhum. Nesse instante de seguro, eu consegui me abaixar. Quando eu me abaixei, o vidro já foi peneirado. Já peneirado. E ali eu já chamei no freio, já pisei no freio da viatura, e ali nós ficamos. Nós só tivemos a reação de quê? De se proteger. E vocês em quatro. E nós em quatro. Vocês em quatro. Nós só tivemos a reação de se proteger. E nisso aquele tiroteio em nossa direção, assim, aquele monte de disparos e... Bom, chamou a atenção de todo mundo. E nós parados. Então o que acontece? Eu, ao primeiro momento, eu me abaixei assim, quando eu levantei, eu fiz assim, ó, poxa, que loucura isso. Os colegas de trás achavam que eu tava morto. Porque a proteção que a gente tem é tentar proteger na parte de baixo ali, né? Porque daí pega no bloco do motor, né? No bloco do motor e não atinge nós. Só que os vidros os tiros pegaram no vidro, entendeu? Então o que acontece? Eu no momento levantei a cabeça e disse, pô pessoal, eu tô bem. Só que quando eu olhei pra trás eu vi os meus 2 colegas baleados. E era assim, um dos colegas escorria o sangue no olho dele, ele tava... Tucanado. Imagina o sangue escorrendo, tu não sabendo do teu ferimento, adrenalina lá nas alturas, tu acabou de tomar uma rajada de tiro, entendeu? Sim. Tu não conseguiu ter reação. Sim. Então o que acontece? Cara, tu se sentia assim, ó, o pior profissional do mundo. Impotente. Te sentiu impotente ali. Se sentia assim, ó, um lixo.
um lixo, entendeu? Porque tu tomou tiro de vagabundo, tu não conseguiu ter a reação de efetuar os disparos, e cara, aqueles minutos ali, aqueles segundos ali passando na tua cabeça, e tu pensando assim, cara, o que eu vou falar, cara? Olha o que os caras fizeram comigo, né? Momento em que um dos colegas disse, eu tô balhado na cabeça. Eu peguei, desci da viatura, peguei o cabelo dele. Então ali para o pessoal entender, de todos ali, mediante aquela situação, colega baleado e tal, né? Viatura metralhada, tu conseguiu manter frieza. É que na verdade era uma construção, né? Que nem a gente sempre fala. A gente sempre entrou de serviço para trabalhar. Então a gente já tinha participado de outros confrontos, já tinha participado de muitas perseguições. Só que aquilo ali era um fato novo porque não tinha nos balhado ainda. Sim. Entendeu? Então, eu tinha que manter a frieza, eu tinha que pensar, raciocinar. Porque se eu não raciocinasse, a gente não teria o desfecho final. Sim. Então, o que eu pensei? Eu olhei, entrei, desci da viatura, abri a porta dele, olhei no cabelo dele, eu vi que tinha sido um tiro de raspão. E disse pra ele, cara, fica calmo. Fica calmo porque foi de raspão. Tô indo pro hospital. E nesse mesmo tempo, o sargento que estava no banco de trás olhou, eu também tô baleado, estava com o braço encolhido. E uma sangueira também, na farda, no braço. E o outro colega da frente... E o colega da frente ileso. Ileso e tentando o apoio. Então, o que aconteceu? Naquele momento ali, eu vi a necessidade, cara, se ferrando, vamos pro hospital. Primeiro é vocês, depois primeiro eu vou socorrer vocês. Aí depois a gente vê os danos materiais. Fomos pro hospital, ligamos o giro, sirene, cara, e aquela sensação assim, ó, daquele ponto que nós paramos até a esquina do hospital, cara, aquilo aí foi assim, o pior sentimento que podia existir dentro de um ser humano. É tipo assim, cara, tu se sentiu um lixo, tu se sentiu um bosta, entendeu? Fraco, tipo assim, cara, por que eu não consegui reagir? Por que eu não consegui fazer? Por que eu não consegui dar tiro? Por que eu não consegui botar essa viatura atrás do cara? Entendeu? Só que daí, tipo assim, a prioridade era eles, né? Sim. Então, nesse momento, já não tinha mais perseguição. Não, simplesmente o socorro dos colegas. Os dois se evadiram. Daí informamos via rede de rádio para ter cuidado, informamos o nosso deslocamento para o hospital e falamos, inclusive, estamos deslocando para o Hospital Cristo Redentor, vamos socorrer o colega que tinha um balhado no braço e outro na cabeça. Então, imagina os colegas, o pavor que já passou nele. Sim. Então, a gente já falou isso justamente para que fiquem em alerta. Os dois veículos podem cruzar por vocês e pode acontecer a mesma coisa. Sim. Entendeu? Então, já tudo foi pensado. Sim. Então, o pessoal que deslocou em direção ao Cristo depois deve estar pensando, um tiro na cabeça, o colega deve morrer, né? Vai morrer. Só que não, a gente não falou nada que foi de raspão, a gente, tiro na cabeça que é para os outros já se inflamarem, né? E saber se cruzar para aquele ficar em estado de alerta, né? Não vai ser brincadeira. Se deparar, pode acontecer com nós também, né? Exatamente. Já temos uma guarnição ali quase que neutralizada, isso né? Aí. E daí segui em direção ao caminho do Cristo Redentor, cruzei pela frente do Hospital Conceição. Quando chegou num meio um S que tem ali próximo dele, quem vem do Conceição e faz um S pra chegar na Cis Brasil ali. Sim. Quando eu cheguei naquele S ali, cara, eu olho na frente, quem tá parado na minha frente? Um dos carros. E foi o que efetuou o disparo. Os disparos. Daí eu olho assim e comento com meus colegas, cara, olha quem tá ali na frente. E eles não viram vocês? Não, eles viram nós chegando quando a gente fez foi muito rápido. Mas ali o senhor já tá, né? A adrenalina lá em cima, sirene ligada, prestação de socorro do colega, né? Nas alturas. Só que daí o que acontece, por ironia do destino, quando a gente fez esse S ali, um i30 prata, que era um veículo i30 prata, tava chegando na esquina da Cis Brasil. Só que o que acontece, tinha 4 veículos estacionados e ele não tinha espaço. Quando ele nos visualizou, o que ele fez? Ele pegou pela calçada, raspou os 2 laterais dos carros que estavam e já efetuaram o disparo de novo. Sim, então a gente pode considerar que aquele momento, aquele reencontro, né? Digamos que até foi Deus que novamente botou eles no caminho de vocês. Né? Eu entendo assim. Ou o capeta botou do lado deles. Ou o capeta botou do lado deles, né? O capeta botou do lado deles. Então... Porque eles foram audazes lá atrás, né? Sim. Sabe? Aonde poderia ter matado toda a guarnição e por ironia do destino, vocês reencontram com os indivíduos que efetuaram o disparo contra vocês, né? Então eu acredito que aquilo era para ter um desfecho e era para acabar com aquela prática, né? Sim.
E aí o que aconteceu? O momento que a gente chegou próximo deles, pô, a Avenida Assis Brasil, pessoas, lotada. Carro, E aí tu fica pensando assim, os caras atirando em nós, e nós de novo não vamos atirar. Só que daí o que acontece? Nós conversávamos dentro da guarnição, não atira, atira agora, não atira. E ficamos naquela... Por quê? Porque pra nós, cara, matar uma pessoa inocente acabou com tudo. Sim. Entendeu? A gente não pode matar, a gente não pode simplesmente sair dando tiro que nem um retardado, né? A gente fala, né? A gente tem que ter noção do que a gente tá fazendo. Sim. Eles estão naquela vida. Decisão eles de matando, tiro, né? Decisão eles de tiro. matando nós, não matando uma pessoa de bem, matando uma criança, pra eles não muda nada a vida deles e pra nós. Imagina um tiro mal dado meu ricochetear no asfalto desses Brasil e pegar uma criança. Imagina a tua tortura psicológica pro resto da tua vida, entendeu? Então, com certeza, essa seria a maior sentença. Exatamente, não existe sentença nenhuma maior do que o teu castigo psicológico de tu conviver com uma morte de uma pessoa inocente, entendeu? Só que, poxa vida, cara, a gente não podia deixar aqueles caras continuar fazendo aquela prática. Sim. Então foi um momento que depois tem a filmagem. Quando a gente cruzou pela... Até, Renato, bota na tela aí pra nós a filmagem ali, pra gente poder entender um pouquinho melhor, ilustrar um pouco melhor aí pros nossos amigos do nosso podcast Rastro do Crime, né, Sargento? Isso aí, Rastro ali aparecem as filmagens, ó. Aquele veículo que vai vir agora com uma luz lá no final, ó. Sim. É o veículo deles. Ele demora um pouco para cruzar Assis Brasil, porque bem na hora passa um ônibus. Esse indivíduo, depois eu vou contar esse indivíduo da perna, né? É uma perna engessada, parece, né? Perna engessada, né? Ó, lá vem eles, lá. Ali é eles, aí ali nós paramos, tá? Ali parou. Isso, parou a viatura ali. Parou. Segura aí, Renato, dá uma segurada aí pra nós. Tá, nesse momento, deixa descer o veículo, né? Roda mais um pouquinho, Renato. Roda mais um pouquinho pra nós. O veículo vai bater agora. Isso, ali, ó, deixa e ele vai bater na viatura. Isso. Segura aí, Renato. Nesse momento. Ali o que aconteceu? Aqui é o senhor. Isso, esse da ponta aqui, da parte de baixo, sou eu, que sou o motorista. O que eu pensei na hora? É tudo questão de raciocínio para sobrevivência, né? Sim. O que eu pensei? Cara, nós tomamos vários tiros. Se eu ficar de novo e esses caras botarem de novo e atirarem em mim, eu vou me arriscar. E vou ficar pra lateral. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa contenção deles não saírem do veículo. A minha ideia foi essa. É fazer essa contenção a tiro para eles não saírem. E os outros colegas, pelos outros lados, cercaram o veículo. Então o que acontece? Os disparos vinham na minha direção. Sim. Só que o que eu pensei e o que eu raciocinei, eu não posso deixar esses caras entrar dentro do hospital. Porque se esses caras entrar dentro do hospital com esse armamento, imagina o caos de um hospital sendo refém de uma quantidade de pessoas dentro do hospital. Podendo até ser refém, né? Sendo refém, imagina o caos. Com certeza ia ser isso aí, né? Então o que eu disse? Eu vou ficar na porta, que aqui era a porta da emergência e da urgência. Aqui, né? A direita aqui no canto já entramos pra emergência. E eu sempre tive essa questão de acho que é uma questão minha de sobrevivência, de eu me mexer nos confrontos. Sim. Entendeu? Porque eu fico pensando muito assim, cara, um alvo parado já é difícil de acertar. Imagina alguém em movimento. Sim. Então o que acontece? Neste momento ali, eu estava efetuando disparos, mas eu também estava recebendo disparos. Sim. Entendeu? Então, não digo que eu conte com a sorte, mas acho que foi alguma coisa divina, assim, tipo, nenhum tiro acertou em mim. Sim. Simplesmente estava o senhor respondendo, né? Sim. Né? Aos disparos efetuados contra o senhor. Eu estou usando esse termo, que é um termo mais popular para as pessoas mais leigas entenderem. Então, ele estava te atirando, exatamente, né? E o senhor estava atirando nele. Exatamente. Né? Era isso, né? E a minha preocupação também era o seguinte, porque a gente sabia que eles tinham armas longas, né? Sim. Então eu pensei assim, pô, cara, sai um cara desses aí com um fuzil, em plena frente do Cristo Redentor, dando tiro na nossa direção. Onde é que vai parar esse tiro de fuzil? Alguém vai pegar lá na parte de baixo desse Claro, com certeza. Então, qual a nossa preocupação? Todo confronto, que nem eu digo, as pessoas podem achar que a gente sai dando tiro, né? As pessoas que não conhecem o nosso meio, eles podem achar, pô, os caras saem dando tiro, que nem uns retardados, que nem os outros. Não, só que aquilo, né, as pessoas não sabem que nós somos forjados a isso e nos doutrinamos a ter a decisão de tiro, exatamente, né? Em milésimo de segundo, não foi simplesmente a viatura parar ali e o senhor sair da forma que saiu, rapidamente buscar uma posição, os colegas buscar uma posição de uma forma que conseguisse
dar segurança e poder fazer aquele combate, Sim, né? sim. Tem toda uma análise de cenário. É aquela olhada rápida, já desceu, já olhou, não tem gente, aqui é o melhor lugar, aqui é que eu vou ficar, aqui é que eu vou me resguardar pro combate, né? Exatamente. Sabe? É tudo muito rápido, né? A sociedade, ela entende isso. Eu acredito que ela entende isso, mas a mídia, para vender, ela tenta desconstruir a verdade, né? verdade. Desconstruir Então a verdade. ela vende uma falsa imagem que o agente do Estado ali, o policial, ele é arbitrário, ele não sabe usar arma, ele atira a moda Miguelão no popular, e não é isso aí. E a sociedade sabe disso. Aquele trabalhador que foi abordado por várias vezes, porque não tem como evitar isso. Eu sou da periferia, eu moro na periferia e eu vou ser abordado. E eu quero que isso aconteça, porque a partir do momento que ele está me abordando, ele vai abordar também quem está errado. No mínimo, quem está errado, ele vai ficar em casa e não vai me criar nenhum transtorno, criar um risco para as pessoas que estão na minha volta. Só que a mídia não, a mídia ela quer vender e ela desconstrói tudo isso. Eu volto a dizer, Santana, até contra a mídia. Não, tem bons profissionais, mas primeiro a mídia é vendida, ela trabalha para quem paga mais. Isso aí é indiscutível e eu provo isso e tem como provar que é isso aí, que é só tu analisar um sistema, uma empresa de televisão que está batendo num governo, de uma hora para outra o governo fica bom. Uhum. Aí se tu for lá nas contas do governo, tu vai ver que o governo está investindo dinheiro. Hoje é isso aí. Então, para mim, discuto com qualquer um e é isso aí. E tem aquele profissional que, além dele ser pago, ganhar para isso, ele não gosta da polícia. Ele não gosta. Porque a polícia é repressora, a gente tem é isso aí. Enquanto não mudarem as leis, a gente vai fazer isso aí. A gente não vai aceitar que o cara ande na rua com cigarro de maconha. Sim. É isso aí. O polícia não aceita. Não vai aceitar. O polícia não aceita. E eu, particularmente, eu não aceito. Não né? vai aceitar. Passar pelo cara. Não vai aceitar. Esmurrugando ali aquela maconha dele, pegando aquele papelzinho fino ali, né? Que eles compram até em posto de conveniência, enrolando, acendendo como se fosse um cigarro que é autorizado, né? Tu fazer o consumo. Não é normal. Isso aí é anormal pro polícia, né? É anormal. E quando tu aborda ele ainda se acha no direito, eu só tô fumando uma maconha, né? Sou usuário. Eu sou usuário, seu. Eu sou usuário. Quando quiser fazer isso aí, quiser ser usuário, fumar sua maconha, assim, eu digo assim, ó. Pega um ônibus. Vai morar no Uruguai. Eu pego um ônibus. Vai até Livramento, tu vai atravessar a rua ali. Que eu falo pra ele. Vai caminhar 30 metros, tem uma loja ali que vende maconha ali. Então tu pode ir lá e tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode até abandonar com os brigadeiros. Vão passar no lado. 30 metros, ó, Uruguai. Ali tem o marco, né? Tem a divisa, ó. Daqui pra cá tem lei. Então, se ali é liberado, o problema é deles, né? Constrói um sistema político e muda a lei. É verdade. Simples. Assim. Mas enquanto não mudar, cumpra-se, né? Cumpra-se. Né? Principalmente na frente da polícia, né? Que nem eu digo, o porte legal ele não pode ser considerado nada. Porque hoje um porte legal de arma na rua, no outro dia ele tá em casa. Isso aí, né? Então o que acontece? Não quer gravar ameaça. Tem gente, que nem eu digo, eu apoio as pessoas de bem ter um porte de arma. Tem que ser burocrático? Tem que ser burocrático, porque essa pessoa tem que ser seletivo, né? Formada para isso. Ela tem que ser formada para saber o que é uma arma de fogo e quando, em qual circunstância usar. Sim. Entendeu? Armas dentro de casa, sou totalmente favorável. Tu tem que defender o teu patrimônio. Agora, tu pegar um porte legal de arma e não ter uma punição, aí tu tá indo ao contrário de tudo. Sim. Aí as pessoas saem pra matar, que nem um bonde desse sai pra matar, se fossem presos, já estariam tudo na rua no outro dia. Verdade. Porque cairiam só pelo porte legal de arma. Simplesmente porte, né? Vou mais longe. Isso aí foi uma ocorrência que se deu comigo. Não digo que foi um bonde, mas 3 rivais foram lá, executaram outro rival e se depararam com a gente e fugiram, atiraram em nós. A gente prendeu 2, prendemos 3 armas, não fugimos. E no dia da audiência lá, a preocupação do promotor era saber se eles estavam fazendo visada, atirando e fazendo visada. Sim. Se tinham a intenção de acertar. Tu faz visada quando tem um confronto? Não, mas é difícil. Mas, é difícil, né? Mas a
Tu vai identificar onde Nem o tá, policial faz onde exato. tá o alvo, tu vai no instinto e tu vai efetuar o disparo. O vagabundo. Sim. O vagabundo lá, o chinelão, o promotor, ele estava preocupado se ele estava fazendo visada porque ele desqualificou, porque a tentativa de homicídio caiu. Quando eu disse, olha, fazendo visada ele não estava, mas ele descarregou a pistola, né? A intenção de acertar. Ele tinha, mas não foi isso que eu perguntei, eu quero saber se ele estava fazendo visada. Quer dizer, a visada daí configura a intenção de matar, de acertar, mas tu dá 15 tiros não configura. Mas só que nós temos o chamado dentro da técnica, né? O tiro instintivo, né? É uma outra o tiro discussão. instintivo, né? Outra discussão, né? Mas eu só quero dizer que nesse dia, nesse ato heróico de vocês aí, no teu ato heróico, se não tivesse aquela câmera ali, Mas com certeza. Talvez... Ia ter muito especialista. Ia ter muito especialista. Mesmo com as câmeras, eles já tentaram. Apareceu, né? Apareceu os ditos especialistas. né? Usando pedaços de vídeos fora do contexto da situação. Sim, porque eles não tinham na íntegra, né? Mas aí é aquele maconheiro, né? O especialista é o maconheiro lá da faculdade, o que estudou, que doutorado, mestrado. Não tenho nada contra, cara. Eu também estudo, eu acho que tem que estudar mesmo. Mas é o seguinte, para falar de segurança pública, irmão, tem que embarrar os maus. Exatamente. Se tu não embarrou os teus pezinhos, nem vem dizer pra mim que tu é especialista em segurança pública. Porque tu não conhece a realidade, né? A realidade é outra. Os especialistas de segurança pública nunca pisaram na rua. Agora o cara é polícia. Aqueles caras que estudam a teoria, mas eles nunca tiveram na prática. Eles não sabem o que é o calor na prática. E vou ser mais ousado ainda. Tem polícia que é só na teoria também. Tem muito polícia que é polícia só na teoria, que também nunca embarrou os pezinhos, nunca teve que correr atrás do vagabundo nas vielas, nunca teve que passar um sinal vermelho na adrenalina e ter cuidado para um lado. E às vezes vai até julgar um inquérito técnico, né? Isso aí. Então, para mim não. Então, vou te dizer, não é a maioria, mas tem muito polícia aí que aponta o dedo para uma ação que nem essa de vocês. Que quis lá dentro do quartel, na caserna, ainda colocar um veneno que a gente sabe que tem por mera vaidade, bril e outras coisas aí que a gente sabe que tem. E nunca chegou nem perto de ser um polícia de verdade. A única coisa que ele tem é para dizer que a polícia é uma carteira, para dar o carteiraço uma matrícula no estado, né? Dizendo, policial militar, policial civil, né? Agente penitenciário. Isso aí a gente não mas nunca viveu o calor das funções. E o objetivo desse podcast, um Rastro Crime, é isso aí, mostrar para vocês que são cidadão do bem aí, que é cidadão do bem, e saber o seguinte, que a polícia tá na rua, vai trabalhar sempre, não tem como acabar, a polícia não vai se acabar, por mais que digam, vamos acabar com a polícia, não é acabar com a polícia, se acabar uma instituição polícia, a outra vai vir pro lugar e vai ser a mesma coisa, a gente vai trabalhar, a polícia vai trabalhar, eu me aposentei, o Amarelo se aposentou, o Costa tá aqui, vai ter o ciclo dele, vai continuar, e quando o Costa se aposentar, vai ter outro que vai fazer o mesmo trabalho dele, é herói, não é Superman, não é o Batman, mas é herói e é isso aí. A gente não está aqui para dizer que é melhor que ninguém, a polícia não é o Estado. E quando o Estado é atacado, não é o polícia, cara, é todos são atacados. A sociedade sofre. Né, Sargento? E assim como nós temos o Sargento Costa, nós temos muitos heróis em ambas as instituições, né? São heróis anônimos, né? Isso aí. Anônimos porque não tiveram a oportunidade de contar a sua história. Que é isso, o objetivo nosso é vir aqui contar a sua história, né? Porque o senhor viveu essa ocorrência. O senhor enalteceu a instituição chamada Brigada Militar através daquela ação que a gente vê a todo momento ali, né? Ela é técnica, totalmente técnica, né? Eu não vejo nada de errado, tanto é que milhões de pessoas, né, apoiaram a ação porque ela foi uma ação técnica, né? E aí, Sargento, nos conta, vamos entrar um pouquinho mais no mérito, vamos prosseguir ali e nos conta um pouquinho mais deste desfecho ali. Na verdade ali o colega já estava balhado, aquele colega ali, mas como ele trabalhava comigo há bastante tempo, ele se viu na necessidade de ir lá me apoiar, assim. Segura aí, Renato, segura aí. Tá. Ele é o meu camarada que veio junto, mesmo balhado na cabeça, ele veio tocando porque eu sou muito da construção. Eu entendo que tu trabalhando,
tu tem que sempre estar abordando, sempre tem que estar cada vez mais melhorando. Quando tu acontecer um erro, tu tem que sentar e conversar com teus colegas. E não existe coisa melhor do que tu ter a tua guarnição. Entendeu? Aquele cara que tu olha pra trás, no olhar, tu sabe que ele já tá pensando. Sim. Entendeu? Então, porque já estavam afinados, devido a N situações que já trabalhavam. 2 anos trabalhavam juntos na mesma guarnição, praticamente todos os serviços juntos. Então, sabia até o dia que o cara vinha trabalhar mal-humorado. Hoje ele não tá legal. Já olhava pro comandante e ela dizia, tá reinando hoje. Né? Então tu já tinha aquela intimidade. As famílias já se encontravam, já se conversavam. Então era uma intimidade que a gente tinha. Então isso culminou no sucesso da ação, né? No sucesso da ação. Ali no momento do vídeo que a gente percebe que daí a minha ideia era a tentativa de não deixar os indivíduos sair de dentro do veículo. Só que numa das trocas de carregador, em frações de segundos ali, um dos indivíduos conseguiu sair. Só que na minha visão eu vi que ele estava portando um fuzil. Então o que eu alertei? Só pra ter ideia, a gente tem que estar, ao mesmo tempo, tem que estar conversando, tem que estar na adrenalina, mas tem que estar orientando todo mundo. Por isso que eu ainda bato na questão de trabalhar junto e saber onde o outro tá. Tanto é que nessa parte ali, quando ele corre, o indivíduo que conseguiu sair, eu aviso o sargento que tá próximo daquela placa vermelha lá e digo... Consegue voltar um pouquinho mais só, Renato, mostrando ali a saída dele do veículo pra nós? No momento que ele sai do veículo ali... agora sim. Isso, agora. Aqui houve a troca do carregador do colega. Ali quando eu... Ali. Agora ele vai sair. No que ele abrir a porta. Quando ele abre essa porta, eu vejo que ele tá com um fuzil. Pode ver, ele sai correndo e lá vai cair o fuzil lá. Caiu, acho que meio deu uma... Acho que o fuzil bateu no coisa e caiu na porta. Ali eu grito pro sargento que tá lá e aviso, não deixa ele entrar no hospital, ele tá armado. O sargento com adrenalina nas alturas, já balhado no braço, com uma mão só. Vê inclusive um volume que depois aparece na outra filmagem, um volume na cintura dele. O sargento não pensa 2 vezes. O sargento já tá com adrenalina. Foi lá e liquidou com ele. Terminou o serviço. Porque é muito fácil pra ele pegar e dizer assim, agora eu vou me entregar, depois de tentar nos matar. Sim. Entendeu? Então o que eu vou dizer sobre isso? Não, e foi ato contínuo, na verdade. Foi um ato contínuo. E foi um ato contínuo. E aí parte da imprensa pegou uma filmagem de cima, porque daí na hora os tigres são enlouquecidos. Pegam o celular assim em frações de segundos, né? São mais rápidos que os disparos, né? E um filmou somente aquela ação do sargento. Só que tem todo um contexto. Um contexto atrás. E aí eles usaram aquela imagem de uma execução, né, entre aspas, né, pra tentar denigrir a imagem. Porque que nem o sargento Santana falou. Vende muito mais falar mal da polícia do que falar bem. Sim. Então o que acontece? 99,9% das nossas ações são legais, são corretas. Isso não dá ibope. São milhares de abordagens por dia. É um número, olha, muito grande mesmo. Sim. A gente vê pelos próprios números estatísticos, né? Vamos falar da brigada que a gente conhece essa parte, né? A brigada mesmo, ela divulga as ações dela, né? É bem transparente nas suas ações. Tanto é que mostra ali tantos abordados numa barreira policial, tantos abordados numa operação, né? Cada policial que trabalha ali na rua, né? Ele faz lá, agora todo ele virtual, nós somos da antiga, né? Então vamos falar no BA, né? Era o papel e a caneta, né? Justificando aquela nossa ação. E isso aí se contabiliza e mostra. E aí então a gente pega, né? Essa matemática dessa soma de abordagem e vê que a iminência do erro, ou o erro propriamente dito, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Só que isso não é mostrado, né? Mas é o que vende, né? Pra imprensa, pra imprensa carnívora, que tá louco. A imprensa vendida. É vendida. Então hoje mesmo se vê batendo direto nas nossas ações aí. Sempre quando existe um confronto entre bandidos, principalmente no Rio de Janeiro, nas favelas, sempre quando existe um confronto entre bandidos e polícia, eles sempre puxam como se o tiro viesse da polícia. Eles já deixam a entender pra sociedade. Sim, que foi o polícia que entrou atirando na favela. Que chegou atirando. Porque na favela, não vou dizer, a grande maioria são pessoas de bem, mas eles estão dentro daquele sistema. Sim. Entendeu? Então a polícia, ela é enxergada como a opressora, né? E aqueles bandidos, os traficantes, são familiares, são amigos. Então o que acontece? Para eles, aqueles caras são os heróis e nós somos os bandidos. Os vilões, né? E aí a imprensa se usa dessa imagem
para tentar fazer com toda a sociedade a mesma coisa. Sim. E vender com isso a audiência, vender jornal, né? Sabe? Exato. Alguns se até promover em cima da desgraça alheia, né? Que é o que muito acontece, né? Os contadores das histórias dos outros tentando se promover em cima da desgraça que ele entende ser como uma desgraça, mas ele não sabe do fato, né? E aí, sargento, nesse momento ali, então... Nesse momento ali aconteceu essa situação que eu acabei de falar, hein? O sargento acabou terminando com aquele indivíduo ali, na visão que eu tinha comunicado para ele que ele estava armado. Sim. Depois foi visto que a arma era o fuzil, porque não tem como eu dizer, a arma caiu aqui agora. Frações de segundos, né? Aquilo ali aconteceu em menos de 5 segundos. Milésimos. Muito rápido. Estava armado, gritei e o sargento fez o que tinha que ser feito. Eu encerrei todas as minhas munições da minha pistola 24/7, que graças a Deus não falhou. Não falhou nenhum. E puxei o meu 357, que era uma arma auxiliar, que é uma segunda arma que era a gente o único batalhão ainda em Porto Alegre que tinha. Que tinha o 357, né? Porque tinham recolhido. Tinham recolhido tudo. Isso. E ficou, se eu não me engano, 2 ou 3. Efetuei um disparo, fui para próximo do veículo, efetuei um disparo. Quando fui efetuar os outros, as munições falharam, porque como tinham recolhido, as munições eram velhas. Mas a gente tinha como uma arma de backup. Uma arma, se desse problema do 24/7 tinha um revólver. Tinha um revólver. E na segunda volta, que daí não sei se quer voltar um pouquinho. Pode voltar um pouquinho, volta um pouquinho para nós, Renato. Aí, segurei. Segura. Quer ver? Isso. Ali, logo na sequência ali, eu vou descartar minha pistola 24/7. Só que na minha cabeça, sim, foi tudo automático. E nisso a criatura caiu lá do outro lado já. Ali já caiu. Ali ficou. Não levantou mais. E ali os indivíduos ainda estavam efetuando disparos. Aí foi o momento que bem nesse momento aí, eu larguei minha pistola 24/7 no chão e peguei meu 357. Aí fui efetuar os disparos lá no vidro da frente. Sim. Que nós estávamos tomando tiro ainda. E efetuei um disparo e os outros negaram. Daí eu tive que recuar. Daí foi onde eu recuei ali novamente. Sim. Peguei meu colega, coloquei ele pra dentro. Vai pra dentro ser atendido, que agora acho que vai terminar. Um dos que tava balhado. Aí fui novamente ali e vou tentar a segunda volta no tambor. Vamos ver o que vai dar, né? Daí fui. E daí foi o momento que eu comecei a recolher as armas. Ali dá pra ver, né? Ali é o fuzil. Ali primeiro foi o fuzil. Fui, busquei o fuzil e busquei as armas. Tá? Daí fui de novo. Daí agora eu disse, agora eu vou procurar. Guardei a arma já aqui. E agora eu vou procurar. Daí eu saio meio tastaviando ali procurando. Achei um carregador. Daí achei a 24/7 primeiro. Depois achei o carregador. Só que nisso o senhor tá colocando tudo junto ali. Uma munição. Daí eu olhei, 24/7. Daí me deu na cabeça, é a minha. É a minha pistola, né? Aí peguei ela, procurei, achei um carregador com uma munição, botei e fui de novo. Quando eu fui de novo, eu tomei um disparo. De dentro do carro. Sim. Daí foi o momento que o sargento fez a volta por trás do coisa lá e liquidou com esse indivíduo que ainda estava representando ameaça para nós. Sim. Aí encerrou a ocorrência, né? Mas a gente vê assim no desenvolver ali da ocorrência, né? Buscando sempre enfatizar, né? A alta técnica que todos empregaram ali, né? E a frieza de conseguir lidar e administrar toda aquela situação. E no momento que o indivíduo corre do carro, eu tenho uma foto bem que mostra quando congela a imagem, depois se puder fazer. Eu fico na mesma visão do sargento que efetua. Então nós estávamos na linha de tiro um do outro. Foi o momento que eu fiz avisaram não, eu virei pro lado do indivíduo, eu vi que o sargento estava também, eu baixei já a arma. Já baixei a arma, porque se eu atirasse, certamente podia pegar. Acertar o colega. E se ele ali, bem naquele. Segura aí, Segura, volta um pouquinho. Aí. Nesse momento, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho mais. Só um pouquinho. Aí. Quer ver agora quando ele sai ali, ó? Quando ele sai, eu vou estar na mesma linha ali, ó. Quer ver? Na mesma linha de tiro. Eu vou estar na mesma linha de tiro. Tá. Agora um pouquinho mais à frente. Nessa outra troca de carregador ali, ó. Ali eu tô na mesma linha de tiro que ele, ó. Sim, lá. Isso lá atrás da placa vermelha, né? Isso. Aí lá. eu tive que recuar a arma pra não efetuar os disparos, porque senão certamente eu ia acertar ele ou acertar alguém que estava lá embaixo nesses Brasil. Sim. Então, o carro foram efetuados, depois a perícia constatou 114 tiros no carro.
e nenhuma pessoa foi atingida, nada. Ninguém foi atingido de raspão, ninguém foi atingido com estilhaço, com nada. Os 114 tiros que foram efetuados, todos os disparos foram concentrados no veículo. No veículo, né? Imaginando o negócio, cara. O pessoal da imprensa assim, que raiva! 114 tiros não acertaram nem inocente. Que raiva isso! Como é que eu vou vender isso, tio? Como é que eu vou vender isso? Mataram só vagabundo, né? Mataram só vagabundo, não pegou nem. Vocês lembram daquele cara que saiu mancando um pouquinho antes? Sim. Quando eu olho pro lado, eu escuto uma voz assim: ô seu policial, eu já posso. Volta ali no mancando, Renato. Volta ali pra nós. O rapaz, logo no início do vídeo que vem. Esse parece uma faixa. Ele sai mancando. Ou um gesso. Ele quebrado uma perna. Eu acho que ele saiu correndo, tinha escutado os tiros. Não. Ele saiu numa perna só. Ele parecia o Saci ali, ó. Aí, segurei. Ele tava parado ali próximo. Passou. Ele tinha uma muretinha, que eu acho que era uma mureta de 1 metro, assim, mais ou menos. Mas eu acho que será quando o tiroteio pegou, cara, aquele cara se jogou pra ali. E o que aconteceu? Quando eu terminou o tiroteio, eu escutei aquela voz assim, e ele... O seu policial, já posso sair daqui? Tava ele deitado, cara. Sim, se resguardou. Se resguardou. A gente tá rindo aqui, mas isso aí é lá na periferia, lá no nosso bairro, é o que acontece com aquele cidadão que é trabalhador, que sai todo dia para trabalhar e quando dá o tiroteio, ele está na casa dele, ele tem que pular pro chão, tem que correr pro quarto dos filhos, tem que proteger os filhos. E acontece direto. Acontece direto, né? Ele vai pra peça dos fundos, né? Ele vai pra dentro do banheiro, muitas vezes o banheiro ele é de material, né? Mas um caso desse bonde da morte, que na mesma Vila Jardim onde nós nos encontramos pela primeira vez antes do confronto ali, um pai de família, trabalhador, pedreiro, servente de pedreiro, chegou de serviço, 5 e pouca da tarde, chegou em casa, o filho pequeno de colo, não tinha leite, ele foi no mercado, na mesma rua que a gente nos encontrou. Os indivíduos abordaram ele saindo do mercado com uma caixinha de leite. Os indivíduos perguntaram o nome de um vagabundo lá que era da vila, que queriam matar ele. Sim. Perguntaram, onde é que tá o fulano? E ele, mas eu não sei, se eu não sei quem, então é o seguinte, deita aí. E executaram. O trabalhador. Simplesmente por quê? Porque na visão deles, eles tinham que chinelhar, né? Eles tinham que, entre aspas, chinelhar o local do rival. O local do rival. Então, se não achasse o fulano pra matar, pegava quem tava ali. Qualquer um que tava ali. Então, imagina o pânico dessas pessoas que 80% são pessoas de bem. Tá, isso aí veio pra mídia? Não veio. A mídia não falou? Mas é que eu sempre falo assim, ó. Ninguém sabia disso, né? A mídia falar, criticar o trabalho da polícia é barbárie. Quero ver ela entrar na boca de fumo e falar mal do patrão, né? Quero ver ela fazer isso aí. É verdade. Quero fazer reportagem e falar mal do patrão que tá vendendo droga pros nossos filhos, que tá viciando nossos filhos, que estão tirando, expulsando os moradores das casas. A tua casa agora é da firma, né? Que eles falam da firma, então tem até 5 para tirar os teus negócios aí muitas pessoas tiraram. Muitas vezes até na ausência do pai e da mãe, né? Que sai ali 5 horas da manhã, a gente vê muito, né? Às 5 horas da manhã pegando ônibus, voltando 8 horas da noite, deixa o filho ali, né? E aquele filho, lamentavelmente, muitas vezes acaba sendo aliciado e recrutado pelo tráfico, né? Sabe? É bem complicado a situação do morador, não foi uma nem duas, Alvarelo. Não foi uma nem duas vezes, assim, que... Inclusive, eu posso citar o exemplo de uma. Nesse mesmo local próximo ali também. Um indivíduo que morava aí, 4 filhos pequenos e a esposa. Simplesmente, para dominar o território, chegou 2 indivíduos armados, bateram na porta dele e deram a opção para ele. Ou tu morre, ou tu junta as tuas roupinhas do corpo, pega a tua família e vai embora. E vai embora. Teve que ir embora. Abandonou da própria casa. O que ele construiu, tudo que ele construiu, devagarinho, tudo, uma casa bem humilde, mas uma casa bem organizadinha, ele teve que deixar pro tráfico. Por quê? Que virou o quê? Um depósito de droga. Exatamente. Né? É uma concentração para eles. Né? Porque é um local estratégico, né? Daí pegaram, ele teve que sair para não morrer. Tem um monte de história aqui. Tem muita história, né? Muitas histórias. Mas... E ali, sargento, a gente já está chegando praticamente ao fim, né? Isso. Dessa ocorrência. O senhor recolheu ali o material. O Renato, se puder botar ali para nós, né? O sargento ali, no momento que ele recolhe
o material no final do vídeo ali, né? Esse é o armamento. Esse é o armamento que foi recolhido. Na verdade, eu recolhi duas armas, o fuzil e a outra arma, e as outras estavam tudo dentro. Essas aqui, as 4 eram pistolas, né? 4 pistolas. Renato, consegue baixar um pouquinho mais ali para nós mostrar o fuzil que tá um pouco mais acima da imagem? Isso, agora melhorou em tela cheia. Esse é o fuzil 556. Tá? Essas pistolas, das 4 pistolas, 3 tinham dispositivos de rajadas. Só uma que não tinha. E tudo aquilo ali é munição que ainda eles tinham. Fora o que eles já tinham empregado. Lá no primeiro confronto foi encontrado em torno de 60 cápsulas já deflagradas de fuzil e de 9mm. Sim. No primeiro confronto, onde nós fomos... É muita munição. Onde nós fomos metralhados, né? E ainda sobrou esse restante de munições. Tudo armas novas. Tudo armas novas. E aí, depois desse desfecho, o senhor recolheu, né? Em si as munição, esse armamento aí, né? Um armamento, dá pra se dizer, praticamente de guerra, né? Sim. Fuzil. Porque na época, pra nós, era raro existir fuzil, né? Moderno igual esse, né? Sabe? E ainda o outro veículo fugiu, né? Conseguiu fugir, depois foi encontrado no bairro Mário Quintana, abandonado, né? Sim. E provavelmente os indivíduos teriam, no mínimo, uma mesma quantidade de armas. No mínimo, né? No mínimo a mesma quantidade, né? E então, a partir dali, os colegas então ficaram ali sendo atendidos. 2 colegas foram com outras guarnições ali dando auxílio, né? E aí deu toda aquela repercussão, né? A imprensa, veio todo mundo. Aí começou, essa foi a primeira batalha. Sim, essa foi a primeira. Aí começou a segunda batalha, provar... Exato. A inocência. Provar a inocência, que o trabalho da ele foi legítimo, né? Foi legítimo. E o que foi bom, né? Que nem o Santana falou da questão da filmagem, é porque não deixou nenhuma suspeita. Porque se imagina se a gente fizesse isso, não tivesse nenhuma filmagem, tu explicar. Condenado. Entendeu? Provavelmente. Quantas outras ocorrências tão boas ou melhores que a nossa ocorreram no interior, num assalto a banco, ou alguma coisa assim. Né? Porque como o senhor falou, só né? Não teve a filmagem. A imprensa, ela se apegou no celular que estava lá em cima, né? Exato. Eu até me recordo dessa cena e tentou trabalhar em cima daquela imagem. Né? A imprensa não se apegou a isso. A imprensa conduziu a matéria a isso para denegrir. Exatamente. A ação e para dar mais ibope. É isso aí. Eles criam uma narrativa. Eles saem na rua dispostos a criar uma narrativa denegrindo, desconstruindo qualquer ação policial, né? Qualquer ação, por mais positiva que ela seja, eles sempre vão desconstruir. Fato é, por exemplo, um menor de idade, um contraventor, que entra num confronto contra a polícia e ele acaba sendo abatido. Qual é que é o noticiário bem grande que tem na polícia mata menor? Estudante, muitas vezes. Não, mas estudante. Mas é um... o slogan, né? Polícia mata menor. Aí letras bem minúsculas ali, assim, o menor de idade, após fazer um assalto, entrou em confronto com a polícia. Mas só que quem está passando vai olhar aquilo ali. Polícia. As letras garrafais, né? Polícia. A população vai... Meu Deus. Olha ali que banda de bandido. Aí já chega lá na vizinha. Tu viu, fulano? Viu que os polícia fizeram? Mais um menor de idade. E aí fica... E é isso aí. Só que, infelizmente, hoje, que eles usavam a favor deles, está indo contra que nós temos também as nossas mídias. Sim. Temos no rastro do crime. Hoje é para desmistificar, né, essas histórias mal contadas. Então, o objetivo é mostrar para a sociedade, né, quem é o herói, né, como a história aconteceu, né, enaltecendo, eu entendo sim, enaltecendo qualquer uma das instituições, né, eu não vou ficar aqui sendo enfático, enaltecendo tão simplesmente obrigado. Não, as outras instituições têm um papel muito importante. Então, nós queremos todos aqui, né, que tiverem a coragem que o senhor teve, porque muitos têm o medo da câmera, têm o medo de alguma repressão, né, de ficar ao alcance de alguma punição. Não, aqui nós não queremos colocar ninguém à margem de uma exposição ou de uma punição. Não, simplesmente vai contar a história assim como o senhor está contando. É o verdadeiro fato, nós queremos saber do fato, contar aquela história, né? Porque se nós não tivesse hoje passado quantos anos? 2016... 2022, 6 anos se passaram, né?
O senhor tinha tido essa oportunidade de poder, em uma longa conversa, que é o que nos propicia o podcast, né? Contar toda a história com detalhes. As pessoas querem saber o detalhe, sargento. As pessoas são curiosas. Quantas pessoas chegaram no senhor pós-fato e queria saber da história? Porque sabia que o senhor era aquela peça-chave, a peça principal da ação, né? Sim. A sua história não estava sendo contada por outra, sim, estava sendo contada pelo senhor. Sim. Pena só os outros colegas não terem vindo, né? Para todos, né? Contar o que sentiu, como foi aquela experiência, né? E assim, ó, sargento, dentro dessa seara, como foi o pós-confronto, depois que apresentou a ocorrência na DPPA, foi para casa, dormiu, né? Chegou, abraçou a família, né? Pô, voltei para casa com aquela cena toda na cabeça. Como foi o reconhecimento, eu digo pro senhor, né? Do legislativo municipal, aí a gente já entra em poderes, né? Sim. A gente entra no executivo estadual, o próprio executivo municipal, né? O estadual e o municipal. A gente entra na questão dessas pessoas que nós já falamos aqui em meio à nossa conversa, que são simpatizantes e viram a necessidade de ajudar a investir na segurança pública, né? Como se sucedeu esse pós-confronto, né? Seja ele psicológico, na verdade, né? Seja, sargento, ele psicológico, porque queira ou não, ele nos abala de alguma forma, sim, porque não tem que dizer, porque eu entendo assim, ó, as pessoas acham que o policial ele é uma máquina, ele não é uma máquina, sim, ele é movido de sentimento, né? Ali morreu vagabundos, sim, morreu, né? Mas o policial, ele tem sentimento. O subconsciente dele vai absorver toda aquela cena. Aquela cena ele vai levar pro resto da vida. Tanto é que hoje nós estamos falando de um fato ocorrido 6 anos atrás, porque ficaram marcados na sua vida, né? Então, assim, sargento, como é que foi esse pós-ocorrência, né? Houve reconhecimento, né? Eu pergunto pro senhor, houve reconhecimento, né? E como é que foi o trato nessa questão psicológica, né? Da guarnição envolvida nesse confronto? Na verdade, a gente, depois que encerrou toda a ocorrência ali, eu fiquei 48 horas sem dormir, né? Ligado. Adrenalina nas alturas e não tinha jeito de baixar. Não tinha jeito. Tu deitava na cama e passava na cabeça. O filme passava pra cabeça. Passava todo o filme. Então, foi uma situação que depois de um certo tempo, tu vai entender que aquilo mexe com o teu psicológico. Sim. Na hora parece que não aconteceu nada. Sim. Nós fomos, a brigada nos forneceu psicólogos, psiquiatras. Tivemos um acompanhamento. Foi tudo assim, ó, perfeito. Sim. Não temos nada pra dizer não fizeram. Não, fizeram. Só que o seguinte, tu não vai ter aquele... Não é no momento que tu vai ter aquilo durante a tua vida, né? Durante a tua vida, tu vai vendo a tua ansiedade. Sim. Entendeu? A tua ansiedade. Vai tomar um remedinho amanhã depois. Eu tomo remédio desde a ocorrência. Sim. Tomo remédio desde a ocorrência para ansiedade, para baixar a ansiedade. Sim. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e depois me desencadeou depois da ocorrência. E não é só pelo fato da ocorrência. Porque, cara, pra nós era simples tu ir lá ver um homicídio, um cara totalmente com a cabeça cortada, com um tiro de 12, com o cérebro caindo do lado, e tu tá ali tomando um café. Sim. Na hora do teu café, um pastel na mão, olhando aquilo ali. Então, imagina a frieza que tu se torna. Tu se torna uma pessoa fria, porque tu só vê desgraça. Só desgraça. Entendeu? Né? As pessoas normais, elas não teriam condições de fazer 10% do que a gente faz. É verdade. De chegar numa casa lá, tá aquela sangueira em toda coisa, o cara sem uma cabeça, o cara com um tiro de 12, um cara com uma perna, entendeu? Com decepado. Todo o sangue do corpo fora do corpo, né? Então, o que a gente vê, o que a gente enxerga todo dia, não existe a possibilidade de tu não desencadear uma ansiedade. Não tem como. Que nem eu falo assim, todo policial, ele tem algum problema. Sim. Entendeu? Só que ele não sabe que ele tem algum problema. Sim. Então, até aparecer. Então, todo policial, ele tem que ter um acompanhamento psicológico. Se a instituição não fornece, tem que, no mínimo, pra tua vida ser melhor, busca fora. Porque é complicado tu trabalhar, tu vê tanta coisa errada, tu vê tanto crime, tu vê tanta... A gente não sai pra matar ninguém. Sim.
a gente sai pra voltar vivo pra casa. Não levanta de manhã. Eu não saio, exatamente. Ninguém sai pra matar. Sim, eu não saio assim, hoje eu vou sair, meu amor, me dá um beijo, eu vou sair e vou matar. Eu vou sair e matar, né? Eu vou voltar. Não, a gente sai pra se defender, cara. A gente sai pra dar uma sociedade mais tranquila, para as pessoas poderem um pouco mais. Só que dentro dessa forma de tentar conseguir uma coisa melhor pra sociedade, vai ter baixas. Vai ter? Tanto do lado deles como do nosso, lamentavelmente, né? Lamentavelmente. E acontece, tem N fatos, né? Sim, quantos policiais já perderam a vida em confronto? Quantos policiais perderam o confronto para a própria vida? Pra própria vida, pra né? própria vida. Se botando uma arma na cabeça e se terminando. Sim. Entendeu? Isso Então, depois de ter cumprido com o dever dele, né? De uma maioria, alguns suicídios que nós estamos vivenciando aí são muitos de policiais que já se aposentaram da reserva. É verdade. Então, é que na verdade o que acontece? Essa questão psicológica, ela não te prepara para te ir embora da brigada. Não. Entendeu? Então o que acontece? Tu não está nunca preparado para ir embora da brigada. Tu tem que ter uma outra atividade que vai te complementar aquele tempo que tu tava na brigada, porque é um vício. É um vício. É tipo a gente brinca, né? No nosso jargão, é né? É uma cachaça, né? É uma cachaça. É uma cachaça. É que nem eu digo, aqui em Porto Alegre chegava 12 horas, parece até um cúmulo, assim, mas eu trabalhava 12 horas de serviço e queria ficar mais. Sim. O porquê, eu queria né? pegar uma cana nos últimos 15 minutos pra ir ficar mais. Pra ficar, né? Entendeu? Porque era um vício, era uma coisa tão gostosa. Queira ou não, pra aquele policial linha de frente, né? Aquele que a gente fala que tem o tino, né? O tino é o caçador. Ele é caçador, ele sai pra rua pra caçar, né? O que é um dos combustíveis dele, né? Que é a adrenalina. É a adrenalina. Ele é movido pela adrenalina. Eu te falo isso porque eu tive muito na linha de frente e quando eu desacelerei, me começou os problemas. Exatamente. Me começou os problemas. Né? Porque eu fui desacelerando. Então não pode se dizer, muitas vezes, ou depois julgar o policial porque ele está com crise de ansiedade ou por N outras questões psicológicas, que ele é um fraco. Não, né? Ele é um sequelado. Eu entendo assim, ele é um sequelado, né? Porque ele absorveu igual uma esponja, subconsciente dele absorveu igual uma esponja, toda aquela desgraça, como o senhor falou, corpo de um lado, sangue do outro, coisas que pessoas normais não conseguem ver e não conseguem lidar com a situação, entendeu? Porque são vidas, né? E nós temos que lidar com a nossa vida e com a vida dos outros e com a desgraça, tanto nossa quanto a dos outros, né? Então, isso eu não entendo como uma fraqueza, sabe? Do policial, né? Muitas vezes buscar uma ajuda psicológica, eu até acho que tem que buscar, né? Eu entendo e oriento que tem que buscar. Eu não tô me sentindo bem. Eu comecei a suar minha mão. Eu comecei a ter princípios de ansiedade, que é uma das principais características hoje que a gente vê. E falando com vários colegas, né? A gente entra, né, pela porta da ansiedade, muitas vezes chegando à depressão. É a porta inicial, é o caminho. É o caminho, né? Se tu não tratar a ansiedade, tu vai virar uma pessoa depressiva. Mas vai virar. Tabu, né, Alvarelo? Porque eu acredito que lá na tua formação, quando tu inclui na brigada, a preocupação maior que tem na formação do aluno soldado, eu acho que o que menos preocupam é com a parte técnica mesmo policial. Eles se preocupam em te moldar um militar e é isso aí, tu tá acima de tudo e mais ou menos isso aí. Talvez hoje, devido eles possam até querer mudar isso, mas a gente sabe que não, que eles criam essa carapaça no aluno ali e acabam te deixando com essa doença. Ali tu começa a desenvolver essa doença. Por quê? Porque te cria um tabu e tu não vai aceitar. Eu preciso ter um acompanhamento psicológico. Eu não tô bem. A negação. Vai negar. Negação, não, como é que eu vou dizer que como é que eu vou dizer? É até vergonhoso, né? Até vergonhoso. Pensa assim, o policial, ele não quer admitir, né? Ou seja, e pra nós ir até, mais ou menos, porque já estamos no mastelão, né? Tá boa a conversa, bom bate-papo. Mas assim, pra gente buscar já o nosso encerramento ali, quais foram os reconhecimentos, como eu falei ali, né? Que a guarnição teve, que o senhor teve, como o senhor se sentiu, né? Após isso, porque o lado psicológico nós acabamos de falar, né? Sim. Sabe como foi? Então, quais foram as premiações ali e esse reconhecimento? E deixa aí pro nossos amigos, né, que vão se engajar, pega lá,
sobe, clica, né? Acompanha o nosso conteúdo Rastro do Crime, né? Deixa o seu like, bate o sininho, né? Lá, Portal Alvoradense, né? O nosso grande parceiro lá dentro do Portal Alvoradense, né? Acompanhe essas matérias, né? Que nós vamos começar a desenvolver nesse podcast. Então, nos fala dessa premiação aí do senhor, né? E deixa uma mensagem aí pro nossos amigos aí, né? Que estão do outro lado da telinha. Positivo. Na verdade, a gente teve vários eventos, né, que nós fomos homenageados. Recebemos um prêmio de Armas pela Vida. Participei também como uma competição chamada Heróis Reais, que na época foi criada pelo então hoje senador Marcos Duval, Sim. que é instrutor da SWAT. A gente concorreu e ficou no segundo lugar aqui na região sul. Recebi também em 2017 na Prefeitura de Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, na verdade, uma homenagem de honra ao mérito, né? Pela bravura. Aí tem inclusive as fotos aí. E outras premiações assim que nos encheu de moral, de orgulho e que demonstrou que o nosso trabalho foi bem feito. Sim. Essa ao lado da minha esposa, ali grávida da minha filha, eu recebi na minha cidade como competência profissional, lá um prêmio que a cidade dá, todos os anos tem um prêmio e eu recebi esse aí. Sim. Na minha cidade também. E da instituição, só para deixar claro, o senhor falou em bravura ali, né? Houve uma promoção após, a gente sabe que hoje tem uma lei que ampara isso, né? Uhum. Houve uma promoção após o fato, foi feito um inquérito para apurar, né, os fatos ocorridos desse dia que chegaram talvez a uma promoção da guarnição, tipo, Sim. Na época o senhor era soldado, Sim. Né? Tinha outro soldado na guarnição e tinha outros sargentos de graduação, né? Com graduação, né? Não Sim. sendo a última graduação dele, tipo, Sim. seria terceiro, segundo ou primeiro sargento. Houve isso? Teve. Na verdade, o primeiro sargento foi a tenente? Sim. O primeiro passo que tem é haver o inquérito, né, policial militar, para apurar se houve crime. Sim. Isso daí depois o Ministério Público, em 1 ano e 7 meses, ele arquivou. Sim. Daí começa o processo de ato de bravura da brigada. Né? E daí, em final de 2018, nós fomos promovidos... eu a segundo sargento, o outro colega soldado também, o segundo sargento que já tinha ido para a reserva ganhou a graduação de primeiro e o primeiro sargento saiu tenente. Todos foram promovidos em ato do governador, todos promovidos por ato de bravura. Sim. Que foi o reconhecimento top que hoje melhorou e muito as nossas vidas. A própria qualidade de vida. A própria qualidade de vida. Tudo foi acalhado a nossa ocorrência e graças a Deus deu tudo certo. A sociedade ficou do nosso lado. Existiu algumas pessoas que quiseram ir contra, mas eles foram massacrados pelas pessoas de bem. Sim. As pessoas que viram... O bem venceu o mal. O bem venceu o mal. Então, o que eu posso dizer e agradecer, na verdade, né, a presença aqui no Rastro do Crime para poder contar um pouco da minha história, contar um pouco, na verdade, da nossa história, né, que a história não é minha, é nossa, é da Brigada Militar, é de vocês, é uma história que, graças a Deus, conseguiu muitos recursos, né, depois dessa ocorrência, as pessoas... que nem a gente tinha conversado, foi criado um instituto aí para ajudar e financeiramente também com armas, com veículos blindados, com adquirir o fuzis, então melhorou muito a nossa vida, tá? Seja profissional como pessoal. E deixar a todos aí, agradecimento a vocês, tá? Ao Sargento Santana, ao Barelo pelo convite. Desculpa, assim, de repente o cara grita um pouco mais, mas é o nosso primeiro jeito de ser. É o nosso jeito de ser, né? É a adrenalina. Tanto é que muitas vezes eu me arrepiei aqui durante o programa porque eu mergulhei né, nessa história. Né? Cada vez que a gente volta naquela história, mexe com a gente. Cada vez que a gente conta a história pra alguém, mexe com a gente, tá? E, que nem tu falou aí, convidar os demais colegas que têm histórias tão bonitas que nem a nossa aí, né? Sim. Inclusive até melhores, assalto a banco, coisa, pra entrar em contato com vocês aí e vir contar a história que eu serei
uma pessoa que ficarei o tempo todo olhando ali as histórias dos colegas, porque isso ajuda no nosso crescimento profissional e pessoal. E assim, então, né, Sargento, vou passar depois a palavra ao Sargento ali para os encerramentos, né, da minha parte, assim, algo que me marcou, né, não que somos instruídos a falar isso e agir assim, mas eu gostei muito de uma frase usada, né, quem atira em polícia morre na mão da polícia, né? É isso aí. Quem atira pra matar vai levar tiro pra morrer. É isso aí. E eu posso, o pessoal que quer te conhecer melhor aí, deixa a tua rede social pro pessoal te seguir, cara. Isso. Positivo. Eu tenho a minha página SGT Costa, SGT, a sargento, a abreviação do sargento, SGT Costa, e também tem o Instagram, sgt.costa.marcelo. Me seguem lá, a gente conta bastante história, a gente tá sempre querendo motivar as pessoas, motivar os colegas, para que nunca deixe a peteca cair. Sim. As coisas acontecem muitas vezes de forma errada, a mídia batendo em nós, mas a gente tem as nossas mídias também para erguer esse pessoal. Absorvemos e combatemos isso. E combatemos e sempre erguer o nosso ego aí, e a gente sempre ficar bem, se juntar, se unir para que a Brigada Militar tenha vida longa. Sendo um fato motivador, né, aos nossos colegas, né, que vão ingressando na carreira, ter alguém como espelho, né, porque eu me espelhei em alguém, o senhor se espelhou em alguém, eu quero ser esse tipo de profissional. A gente sempre tem um ídolo, queira ou não, mas a gente se espelha em alguém, né, sabe? Então, muito bacana, Sargento, essa sua colocação, né? Eu, da minha parte, agradecer, porque de pronto o senhor nem pensou, já me respondeu, eu vou, Amarelo, né? Eu vou ali, vou conversar com vocês, vou ter esse bate-papo e vamos contar essa história, né? Deixar meus parabéns, né? Força e honra aí pra nós, né? Vida longa a todos nós, né? Muita saúde aí pra nós, as nossas famílias, e que nós continuamos aí nesse combate, né? Muitas vezes sendo um herói anônimo, mas combatendo, né? Essas pessoas, eu vou usar esse termo, talvez alguém até vai me criticar depois, esses vermes da sociedade, eu considero assim, são vermes, entendeu? Isso aí, e da minha parte é uma honra compartilhar essa mesa contigo, Costa, e com o Albarello. É importante, muito importante para nós ter esse canal de relacionamento que é no Rastro do Crime. Quero agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, se nos assistiram até agora, a gente sabe que esse podcast foi longo e vai ser isso aí, vai ser longos, outros curtos, dependendo do assunto, dependendo da realidade do momento. Mas quero deixar meu agradecimento e pedir para vocês compartilhem, cola lá, copia o link, cola lá no WhatsApp, manda para as pessoas, para os amigos. Marca os amigos do Instagram. Sabe por quê? Para ti que é pai, para ti que é mãe. Nós temos que mostrar os bons exemplos para os nossos filhos. Nós temos que ter boas referências para os nossos filhos na periferia. Não pode ser o traficante de cordão de ouro, de tênis de R$1.000, que vai ser a referência para os nossos filhos. É a polícia. O herói dos nossos filhos tem que ser a polícia, aquele cidadão de bem, aquele pai que sai todo dia de manhã cedo para trabalhar e volta. Esse tem que ser o herói e a referência dos nossos filhos. Essa pessoa, essa mãe, esse tio, seja lá ele quem for. Então a gente tem que mostrar as coisas boas para os nossos filhos. Chama lá o teu filho e mostra para ele. Nós estamos aqui com o Sargento Costa, um herói de verdade, um herói de carne e osso, não é o Batman, não é o Superman. É um herói da vida real, né? É um herói da vida real. Sou o Sargento Santana, também vou pedir que me sigam lá, minha página no Facebook é Sargento Santana, Instagram também é Sargento Santana. A todos o meu agradecimento, vida longa e vitória na guerra. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Para encerrar, beijo para minha esposa, para todos os meus filhos e os meus amigos. É isso aí, um abraço a todos e até a próxima.